Olá! Hoje o tema do nosso programa é a caridade, que é um sentimento que, colocado em ação, torna-se uma ação altruísta. E eu gostaria de começar lembrando uma parábola contada por Jesus, que fala sobre um homem que teria que viajar de uma cidade para outra e no caminho ele foi assaltado por alguns ladrões e os ladrões o agrediram muito, deixando ele caído quase morto na estrada. Passaram por lá um sacerdote e um levita. Antes de passar, o samaritano que o ajudou, compensando suas feridas, acolhendo esse homem em seu cavalo, levando-o para uma estalagem e ajudando-o durante toda a noite. Nesse processo de ajuda, ele ainda se propôs a deixar com o estalageiro uma quantidade de dinheiro para que, se faltasse ou se ele necessitasse de alguma coisa, esse homem pudesse providenciar. E ainda deixou o recado que, se caso faltasse, ele numa outra vez, numa outra passagem, ele pagaria o que faltava. Nós vemos que a caridade é algo que se pode fazer sem que se tenha em mente uma recompensa. Esse homem é o exemplo da pessoa que ajudou por um sentimento mesmo de ajuda, única e exclusivamente, de caridade. A caridade é exatamente isso. Na nossa vida nós podemos fazer a caridade de diversas formas. Eu posso, você pode, qualquer um de nós pode, por exemplo, fazer a caridade para um lugar onde nós nunca conheceremos ninguém, nunca estaremos lá pessoalmente. Como numa grande tragédia, num país distante do nosso, quando nós nos sensibilizamos com o sofrimento daquelas pessoas e oramos por eles. Oramos pelos que morreram, para que tenham paz. Oramos por aqueles que estão desaparecidos, para que sejam socorridos, encontrados, ajudados. Oramos também por aqueles que sobreviveram, que tiveram seus parentes perdidos. Tudo isso sem sentir em nenhum momento a necessidade de sermos recompensados por isso. Outra forma muito comum que podemos fazer de usar a caridade como um meio de auxílio ao próximo, ensinada por Jesus Cristo, é termos as palavras certas para as pessoas que convivem conosco, ou pessoas que nunca conviveram. Por exemplo, esse nosso programa, ele de alguma forma leva uma mensagem de amor. Talvez pessoas que eu nunca vou ver, nunca vou conhecer, assistam. É importante que nós tenhamos na nossa vida um comportamento de caridade não só para essas pessoas distantes de nós, mas também e principalmente muitas vezes para os nossos familiares. Aqueles que convivem conosco, que muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática sentimentos e virtudes que fazem parte do nosso dia a dia para os outros. Outra forma de caridade é a ação. No caso do nosso exemplo, no início do nosso programa, ele colocou em prática, através da ação, o sentimento de caridade. E nós também podemos fazer isso quando ajudamos alguém com uma cesta básica, quando estamos sem fazer alguma coisa em nossa casa e nos comprometemos com um trabalho voluntário e passamos a semanalmente ir a um local, ajudar crianças ou idosos num asilo. Ou seja, o sentimento de caridade é um dos grandes fundamentos das virtudes e com ele nós acabamos fazendo outras virtudes juntos. Eu gostaria de ler uma parte do Evangelho que fala sobre a moral do Cristo. É o item número 3 do capítulo 15 do Evangelho. Diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias, ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra estas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Disse ele: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Disse: bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, aqueles que são mansos e pacíficos, aqueles que são misericordiosos. Disse também que deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ele persegue a caridade em todos os momentos de sua vida. Ele trabalha e atua com a caridade em todos os momentos.
Ele faz com que a caridade seja a recomendação maior e mais clara dos seus ensinamentos. E é a única virtude que nos leva direto a uma felicidade futura. E tem uma passagem muito bonita que Jesus diz que Jesus põe a caridade não apenas como uma condição para a salvação, mas sim uma condição única, ou seja, caridade e humildade. Eis, portanto, o único caminho para a salvação: orgulho e egoísmo, caminhos que naturalmente nos paralisam diante da vida. São Paulo, que seguiu as palavras de Jesus e foi um dos seus maiores representantes, ele diz algo maravilhoso. Diz que existem 3 virtudes que são essenciais à criatura humana: a fé, a esperança e a caridade. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade, que qualquer um pode fazer. Pobre, rico, negro, branco, vermelho, amarelo, em qualquer condição financeira. Porque se podemos fazer através do pensamento, das palavras e até mesmo em ações, qualquer um ser humano pode ser caridoso e qualquer um pode encontrar a felicidade que tanto deseja. Por isso eu recomendo a caridade. Desejo que todos nós tenhamos, nesta semana, uma observação um pouco mais aprofundada para no final da semana verificar: eu fiz a caridade essa semana para alguém? Que bom se você chegar ao final da semana e perceber que fez não só uma, mas diversas vezes. Nos encontramos na próxima semana. Fiquem com Deus.